Não há milagre sem presença. E não há presença sem milagre. Essa frase veio como que num sopro, depois de uma das meditações da manhã, no Vipassana. Vipassana é aquele retiro do silêncio, em que você passa 10 dias meditando 12 horas por dia, sem contato físico com ninguém, sem telefone, sem contato visual. É você com você mesmo. Depois de 10 anos dizendo que eu queria fazer isso, agora em dezembro eu furei a bolha do não tenho tempo, não tem como ficar 10 dias incomunicável. E se alguma coisa acontecer enquanto eu estiver lá? Será que eu posso me dar o luxo de não trabalhar por 10 dias para meditar? E fui. A primeira meditação do dia começa às 4h30 da manhã. Ainda está escuro. Ela vai até às 6h30 quando a gente para tomar o café. Então, quando o dia nasce, a gente está em meditação, na sala de meditação, junto com os outros meditadores. E isso tem uma força descomunal. Enquanto a natureza está praticando a revolução dela no céu, a gente está praticando a nossa, dentro da nossa consciência. E nesse caso, dentro e fora é muito relativo. Então eu poderia dizer que a gente está praticando a nossa revolução fora também, junto da natureza. Até que acalma, até que o dia amanhece. Anicca, impermanência. A palavra que mais se ouve no Vipassana é essa, anicca, impermanência. Numa dessas meditações da manhã, logo que tocou o sino para avisar que já era a hora do café, eu fiquei um pouquinho mais. Eu estava tão imersa nesse mundo outro, estava tão forte, tão grande, tão dentro, tão fundo, que eu não queria que acabasse aquela sensação. Anicca, impermanência. Isso também vai passar, foi o que eu lembrei então. Não se apega a essa sensação, pode curtir ela, mas não tenta fazer com que ela dure. É inevitável. Assim como tudo o mais chega e se dissipa, qualquer outra sensação, pensamento, acontecimento, isso também vai passar. É a lei da impermanência. E aí eu identifiquei um medo de voltar para a vida e mesmo depois daquela cirurgia profunda da mente que eu vivi ali, tudo continuasse do mesmo jeito. De que os mesmos medos, as mesmas procrastinações, velhas amigas, sensações antigas de autossabotagem continuassem ali. A meditação Vipassana era a que o Buda fazia quando ele se iluminou. Eu percebi um medo de, e se eu não me iluminar nesse período aqui? Se eu não me iluminar aqui, em que eu tenho todas as condições favoráveis para isso, nada para distrair minha cabeça, eu não vou me iluminar nunca. Só que se iluminar não era sobre virar uma monja e viver a vida em meditação. Esse se iluminar que eu falava. Isso era sobre paz. Era sobre suportar o coração aberto, tranquilo, aberto. Era sobre sustentar aquela paz imensa que eu sentia no meu coração, independente do que acontecesse. Iluminação para mim era isso. E foi aí que no fim daquela meditação, eu já sozinha na sala, sopraram essa frase na minha consciência. Não há milagre sem presença. Aquilo ficou alguns instantes reverberando até que veio o complemento. E não há presença sem milagre. Ali veio uma emoção profunda. Eu fui levantando, voando, levitando em direção ao refeitório para o café da manhã, repetindo essas frases na minha cabeça casa, na tentativa de entender elas melhor. Não há milagre sem presença. Eu falei, é isso. Esse milagre, essa iluminação, essa paz que eu busco, eu posso encontrar ela na presença de cada pequeno momento, em cada momento em que eu esteja presente. Os momentos em presença trazem com eles paz. Não é sobre uma luz descer do céu e operar um milagre, é sobre cada vez que eu estiver presente. E talvez, quem sabe, esses pequenos momentos presentes, que geram momentos presentes, virem um hábito. Nessa ida para o café da manhã, eu desviei um pouco a rota e subi ali no ponto mais alto para ver o dia nascendo naquele mar de morro. Era uma paisagem muito linda.
Aí eu fiquei ali um pouquinho, integrando o sentido da primeira frase e começou a vir em looping a segunda. A gatinha querendo entrar. Começou a vir em looping a segunda frase. E não há presença sem milagre. De repente eu olho para o lado e tem um pé de amora. Eu falei isso. Não há presença sem milagre. Eu olhei para o lado e tinha um pé de amora. Eu tô falando para eu mesma me lembrar. Eu ia ali todo dia e não via o pé de amora. Nesse pé tinha uma única amora, grande, gorda, daquelas bem pretinha. A minha mão pegou aquela amora e o meu corpo inteiro comeu aquela amora. E aí ficou tão óbvio. Toda vez que eu estiver presente, atenta, vai ter um milagre prestes a acontecer ou já acontecendo, que eu só vi porque estava presente, se não tinha passado desapercebido. Quantos milagres estão acontecendo o tempo todo e passa desapercebido porque a gente não vê? Aquela amora ter brotado como que num passe de mágica na minha frente é sim um milagre. E talvez, quem sabe, presenciar esses pequenos milagres se torne um hábito. E se pá, a gente percebe que talvez eles nem sejam tão pequenos assim. Acompanhar de perto alguém que passa por uma cirurgia por conta de um desfuncionamento do corpo faz lembrar que cada órgão nosso funcionando desse jeito perfeito é um milagre tão bizarro que a gente nem imagina. Eu não posso esperar um milagre se eu não estiver presente. E se eu estiver presente, é só abrir o olho que eu vou enxergar o milagre.